esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó quão maravilhoso é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ó quão maravilhoso é, nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, passar aqui para o Júnior, ele vai estar ministrando a palavra nessa última sessão da tarde. Vamos continuar nossa saga. Eu sugiro que você que está participando na escola, anote, faça anotações, são coisas importantes para depois você rever. Uma coisa que eu aprendi com a minha esposa tem um caderno de anotação que dá até medo. Porque ela, qualquer momento que ela entre em algum lugar, ela tem um caderno de anotação. Então ela tem cadernos e cadernos e cadernos de tudo que ela já anotou na vida. E sempre que ela vai buscar se aprofundar em algum assunto, ela sabe que em algum caderno tem alguma coisa que ela ouviu sobre aquele assunto, e ela catalogou, ela é super organizada. Eu sou completamente oposto disso, mas ela organiza, ela sabe onde que tem as coisas. E eu entendo que parte da nossa distração com as coisas é porque nós não temos atenção naquilo que importa, e nós não anotamos coisas que podem fazer uma imensa diferença na nossa vida. E eu estou aprendendo a fazer isso aos poucos. Eu tenho pego meus cadernos quando eu vou em algum lugar ou outro ministrar, ou vou receber de alguém alguma palavra, eu sento e paro para ouvi-los e anotar as coisas. Então, se aqui é uma escola, nós vamos ter até inclusive essa compreensão que escola é para aprender, é para anotar, né? E eu quero falar um pouquinho nessa tarde, avançando um pouco dentro daquilo que eu já falei sobre o tangedor. E a partir daquilo que nós iniciamos pela manhã, o Rodrigo avançou um pouco. Certamente
teve uma continuidade agora à tarde. Mas eu quero falar um pouquinho sobre discernindo ambientes espirituais. Muito obrigado. Por que falar sobre discernindo ambientes espirituais? Compreendendo ambientes espirituais. Porque essa é uma situação extremamente importante no desenvolvimento de um ministério saudável e assertivo quanto ao fruto daquilo que você vai estar liberando em cada reunião que você está ministrando. Porque nós precisamos entender que quando nós nos reunimos como igreja, quando como corpo de Cristo nós estamos unidos e vamos adorar a Deus através de canções, ou nós vamos ouvir uma palavra, nós temos que estar em plena conjunção com isso. Eu não posso vir a um culto apenas para assistir o culto, eu não posso vir ao culto simplesmente para ver o que está acontecendo, mas eu sou um participante ativo de uma ministração, seja ela qualquer que for, sendo eu um ministro que está liderando a adoração, a palavra, ou seja alguém que veio para um culto para participar dele. Só que essa realidade da leitura de um ambiente espiritual faz toda a diferença em como a gente vai assimilar aquilo que está acontecendo. Então, se eu tenho uma compreensão do ambiente espiritual que eu estou envolvido, eu não vou simplesmente sair desse ambiente e voltar para a realidade que eu tenho, sem que nada daquilo que foi ministrado atinja a minha vida de forma direta. O que eu quero dizer com isso? Por que muitas vezes nós vamos de conferência em conferência, e nós saímos da conferência, voltamos para casa o mesmo que nós chegamos no primeiro dia que nós fomos? Porque nós não tivemos uma leitura, uma compreensão do que estava sendo liberado naquele lugar, e não nos apossamos de verdades do Pai que foram liberados naquele lugar, que realmente fariam a diferença na nossa vida. Então qual que é para mim a relação de que uma conferência efetivamente foi efetivamente prática na minha vida? É o quanto que isso se torna real na minha segunda-feira, o quanto que tudo aquilo que foi ministrado, eu posso chegar na minha realidade de trabalho, eu posso chegar na minha realidade de igreja local, ou na minha vida cotidiana, e ter uma transformação real de tudo aquilo que eu estou vivendo. Entende? Eu não posso ir para conferências mais e simplesmente ouvir um monte de palavras que são abençoadas, que me trazem certo entendimento, mas esse entendimento não trazer uma resposta prática da minha vida para com isso. Estão entendendo? Então, irmãos, a compreensão de um ambiente espiritual vem a partir de uma vida de maturidade. A partir do momento em que eu entendo que eu entro no meu secreto, eu busco o Senhor, eu começo a compreender coisas que Ele me revela, tudo isso serve para que eu comece a entender cada ambiente espiritual que eu estou inserido. Cada palavra profética que vem sobre um ambiente, elas não são simplesmente para nos animar para uma próxima estação, mas é para nos sinalizar a partir do ambiente que a gente está envolvido, para que aquela palavra profética serve. Você entende que nós somos muitas vezes sedentos por ouvir algo que alimente a nossa alma. Então eu venho para uma conferência e eu quero que as pessoas venham e falem alguma coisa da parte do Pai para mim, e eu saio frustrado se não teve uma palavra, e eu saio encorajado se teve uma palavra. Mas o importante não é a palavra ter vindo ou não ter vindo, mas é a resposta que eu dou ao ambiente que eu estou participando. Qual que é o valor que eu estou dando para tudo isso que está acontecendo aqui? Irmãos, nós temos visto no decorrer dos anos o quanto nós tivemos movimentações espirituais que não frutificaram, porque a resposta a ser dada no momento que valia não foi dada. Dá um exemplo: nós somos preparados em adoração, saímos de conferência para conferência, nós vamos no tal ministério que está uma bênção, nós vamos em outro lugar, mas a partir do momento em que nós precisamos dar uma resposta real na nossa realidade cotidiana, nós não damos a resposta porque era legal na conferência, na minha realidade de vida não parece ser tão legal. E é interessante a gente trazer isso para a realidade do Salmo 23, que para mim é um salmo bem peculiar, porque todo mundo que é crente lê o Salmo 23 e lembra dele, porque foi ensinado na escola bíblica,
ou porque foi decorado na sua caminhada cristã. Mas é interessante que o Salmo 23 começa: o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me pelas veredas da justiça, e assim por diante. É toda uma visão tão romântica, tão bonita, e isso é real. O ponto é o seguinte, que chega um momento dessa caminhada com o Senhor é meu pastor, que você entra no vale da sombra da morte, e a gente começa a olhar para isso simplesmente como o momento da tragédia, que isso não nos afeta. Mas o momento em que a gente entende que tudo isso que é dito nesse lugar é para nos trazer a certeza que quando nós estivermos no vale da sombra da morte, a presença dele conosco é aquele que dá o bálsamo e refrigério, como nós tínhamos nos verdes campos e nas águas tranquilas. Mas quando chega o momento do vale da sombra da morte, nós não nos sujeitamos aos processos que o vale da sombra da morte nos traz para nós avançarmos a nossa vida espiritual. E tudo isso, meus irmãos, tem a ver com o que eu estou falando de compreensão, discernimento de ambiente espiritual. E quando nós entramos numa escola de adoradores, é algo que tem que ser básico na nossa relação madura com a nossa vida ministerial. Se você é simplesmente um sacerdote que tem feito as coisas por um rio que te leva, e não por uma compreensão daquilo que você precisa fazer, aí nós temos um problema que precisamos sarar, precisa ser sanado. É interessante que hoje se fala muito de ambiente da presença de Deus, ambiente de glória, e nós entramos nesses lugares e o que nós mais fazemos nele é desfrutar de um ambiente de glória. Nós falamos, nós precisamos de um ambiente de glória para nós desfrutarmos da presença de Deus. Mas se nós analisarmos biblicamente isso, todo o ambiente onde o Pai se manifestou com intensidade, sempre tinha uma resposta a ser dada pelo povo depois disso. Segunda Crônicas 7, quando Salomão termina de orar, a Bíblia diz que veio uma presença de Deus, encheu aquele lugar, os sacerdotes se prostraram ao chão. Então houve um momento de êxtase profundo. Mas sabe o que é interessante? A partir do momento em que eles levantaram, eles foram para a vida prática daquilo que tinha sido liberado, eles foram sacrificar. Você entende que Deus não libera ambiente de glória para você desfrutar e ficar feliz, mas é porque existe um propósito em todo o ambiente que o Pai gera. Porque quando nós estamos compreendendo a nossa existência nele, tudo que nós fazemos tem um propósito. Eu e você não somos simplesmente homens e mulheres que têm um depósito, que simplesmente liberam ele, vão embora e não tem nenhuma responsabilidade. Mas quando ele nos dá a possibilidade de entrarmos em um êxtase espiritual, em termos reuniões que parece que nunca vão acabar, é porque existe um nível de responsabilidade e autoridade que nós estamos alcançando, que nós vamos precisar nos comprometer quando isso acabar. Vocês estão me entendendo? Então a leitura de um ambiente espiritual é algo que eu e você precisamos ter, e isso só é alcançado a partir de um ambiente de maturidade. E para falar sobre isso eu queria usar o texto de 1 Samuel 16, eu queria que você abrisse a tua Bíblia, nós vamos ler boa parte desse texto, então que você mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos correr sobre o texto. Primeira Samuel capítulo 16. Eu vou ler aqui antes algo que eu escrevi sobre o tema, para a gente poder se situar. Para entrarmos no lugar da compreensão dos ambientes que o Pai tem nos proporcionado, será necessário alguns posicionamentos de nossa parte para encontrarmos nosso lugar de exatidão no plano que o Pai está promovendo sobre a terra. Então todo o ambiente de glória, um ambiente sobrenatural, da manifestação de Deus, sempre existe um lugar de posicionamento que eu e você precisamos entrar. Então quando a gente vem para uma ministração de adoração, por exemplo, e aquela noite é gloriosa, Deus vem com tanta intensidade, saiba que isso não é para promover o teu ministério nem a tua música. Isso é para posicionar o corpo no plano que Ele tem preparado para todo mundo.
Então é simplesmente um lugar onde o Pai está liberando um pouco, parte da sua graça, da sua manifestação, para que você encontre o seu lugar de destino nele. É isso que para mim é super interessante, porque nós muitas vezes saímos do culto falando assim: foi bom hoje ou não foi? Quantos saem daqui? Eu já saí, de cultos falando: meu Deus, será que foi bom? Ou foi aquele ambiente muito legal. Eu chegar para minha esposa: amor, foi legal hoje, o que você achou? Eu comecei a rever todas as vezes que eu falei isso, porque se o Senhor se manifesta com intensidade, certamente tem uma aplicação prática na nossa vida. Tem uma aplicação prática no teu destino ministerial. Tem uma aplicação prática naquilo que você vai viver de repente na tua segunda-feira. De repente tudo aquilo que foi intensamente liberado sobre você é para que você tenha, de repente, algum problema que venha te acometer na segunda-feira, você esteja preparado para lidar com ele a partir daquela manifestação da presença de Deus que você recebeu no culto anterior. E de repente você é um ministro de louvor, você é um líder na sua congregação, e você está ministrando e algo glorioso acontece, a presença de Deus se manifesta tão profunda. Esse não é um lugar para você se acomodar e sentar, mas é o lugar de você começar a cavar mais, para entender mais, buscar mais e encontrar mais o Senhor. Porque no Senhor nós não podemos nos acomodar, meus irmãos. Sabe, nós temos que sair da zona de conforto, fechar as janelas de emergência, jogar fora as cartas da manga, porque nós não podemos depender delas para que as coisas aconteçam. Nós temos que estar com o nosso coração plenamente em Deus, para que Ele faça todas as coisas de acordo com a sua gloriosa vontade. Entende que muitas vezes, eu estava falando com a Taliana no final do culto da manhã, e tem umas coisas interessantes. Muitas vezes nós achamos que é o automático, é só nós virmos em todos os cultos da igreja. Sabe o que é ser automático? É você fazer as coisas espirituais da forma que você quer e não se sujeitando ao Senhor. Eu posso vir aqui ministrar o louvor e Deus nem está presente, nem precisar dele aqui, porque eu sei o que fazer. Mas a partir do momento em que eu me sujeito à compreensão do ambiente espiritual, eu vou abrir mão daquilo que eu sei fazer para buscar aquilo que Ele quer que eu faça. Entende, irmãos? Esses não são dias de nós fazermos o que dá certo. Esses são dias de nós fazermos o que é necessário ser feito. Então, de repente, tem dias que eu não vou cantar nenhuma canção que eu gostaria. Eu tenho um testemunho, e eu gosto de falar isso porque isso encoraja muita gente. Eu sei quem eu sou no Senhor, eu entendo a minha identidade no Senhor, para o que o Senhor me chamou para fazer. Depois de muitos anos, buscando em Deus uma identidade, eu sei quem eu sou. E certo dia eu estava na cidade onde eu morava, no Rio Grande do Sul, e eu ia ministrar na minha igreja local. E naquele dia estava um amigo meu que não era cristão, que estava começando a conhecer o Senhor, e ele ia até o culto. E na hora que eu vi ele no fundo do culto, eu era quem ministrar o louvor, eu comecei a separar um monte de músicas na minha cabeça. Falei: meu Deus, se eu cantar 1h30 de espontâneo, esse cara vai achar que eu sou louco. Se eu cantar um monte de coisa que ele não vai entender sem ter um data show, de repente ele vai achar que nós somos um monte de maluco que estão aqui cantando sem entender nada. E eu, na minha intenção de ajudar Deus a salvar o cara, eu peguei e comecei a separar. Acho que grande é o Senhor é boa. Que ao único, todo mundo sabe, todo mundo vai cantar junto. E comecei a fazer minha playlist na cabeça. Porque eu falei: a hora que eu cantar essas músicas, ele vai ficar feliz, porque o louvor vai tocar todo mundo vai cantar junto, todo mundo vai ficar feliz. A hora que eu botei a mão no teclado, o Senhor falou assim: Júnior, quem define as coisas sou eu, não é você. Faz aquilo que eu estou te direcionando a fazer, não aquilo que você quer fazer. Porque para tocar o coração dele não é o poder da tua oratória ou da tua canção, mas é o meu poder em você que pode tocar ele. E aquela noite eu acho que eu toquei umas 2 horas de espontâneo, só para me quebrar mesmo. E a hora que acabou o louvor, esse amigo saiu do último banco da igreja, foi até lá na frente, me abraçou chorando e falou: Júnior, eu nunca senti nada como eu senti hoje à noite. E eu poderia ter estragado isso. Eu posso dizer para vocês, a intenção minha era boa, não era ruim. Eu queria
tocar o coração daquele cara, agradando ele. Mas quando a gente começa a sujeitar a nossa vontade ao ambiente espiritual que o Pai está proporcionando, nós vamos começar a obedecer a Ele, não aquilo que dá certo. Porque aquilo que dá certo aos nossos olhos, de repente não seja aquilo que Deus quer fazer na sua perspectiva soberana. Se Ele é soberano, tudo aquilo que Ele faz é soberano e perfeito. Nós temos que botar isso na nossa cabeça. Deus, Ele não é um Deus à medida da nossa mente. Deus não é bom porque você imagina que Ele é bom. Ele é bom porque Ele é bom e ponto final. Eu tenho lido um livro esses dias, O Conhecimento do Santo, do A.W. Tozer. Se você puder, compre esse livro, pelo amor de Deus. Porque vale muito a pena, porque isso mostra muito as deficiências da gente, sabe? Do quanto a gente imagina Deus de um jeito que a nossa mente cria. Então isso leva a gente muitas vezes a fazer a nossa vontade, porque nós achamos que Deus é parecido conosco. Então tipo assim, eu penso, nossa, como eu sou bonzinho, Deus deve ser bom que nem eu. Eu acho que Deus gosta das mesmas músicas que eu gosto. Eu vou cantar essa música porque eu acho que Deus vai ficar bem feliz. Mas eu nunca sujeito a minha vontade ao que Ele está dizendo. Você já percebeu que a gente faz as playlists das ministrações, não buscando ouvir Deus, mas buscando ouvir a rádio ou a canção que todo mundo gosta? Porque a gente vincula a vontade de Deus à vontade da maioria. E a vontade da maioria não é a vontade de Deus. Existe um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus? Mentira. A voz de Deus é soberana sobre todas as coisas. A voz do homem é falível, a voz do povo é falível. A voz do povo pediu um bezerro. Vocês entendem que a compreensão de você conseguir ler um ambiente espiritual vai fazer com que nós sejamos muito assertivos nas nossas decisões. E eu volto a dizer, não tem a ver com forma, nem com modelo, não tem a ver com canções espontâneas, nem com canções congregacionais, nem com movimento profético. Tem a ver com nós sujeitarmos a nossa vida ao Senhor e obedecermos a tudo aquilo que Ele nos diz para fazer. Então, irmão, se você ministra em qualquer nível, dentro da congregação que você pertence, que você está congregando, entenda que tem que ser sujeito à vontade de Deus. Você precisa se sujeitar a Ele, mesmo que você seja tão bom naquilo que você faz. Porque quando nós nos sujeitamos a Deus, nós começamos a ler aquilo que Ele nos permite ver, e nós começamos a dizer aquilo que Ele quer que nós digamos. Porque adoração não tem a ver com escolher as melhores músicas, tem a ver com eu ler aquilo que o Pai quer ouvir nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde. Em cada reunião, à medida que o Pai me permite ler aquilo que Ele está dizendo, eu entro em conexão plena com a eternidade. Eu começo a declarar aquilo que o Pai está dizendo e selando ao mesmo tempo. Então, isso tudo vai fazer com que nós, em primeiro lugar, já comecemos a matar o nosso ego e a nossa vaidade. Porque a gente vai perceber que as coisas acontecem não porque nós somos bons, mas porque Ele é Deus. E porque Ele é Deus, Ele nos torna bons. E eu tenho meditado sobre isso, e isso tem mexido comigo, porque eu tenho entendido que o meu chamado é um chamado de ler o ambiente e comunicar aquilo que eu vejo. Eu entendi uma coisa, meus irmãos, eu entendi que eu não nasci para ser famoso. Eu nasci para ler um ambiente e comunicar. Um amigo meu me deu uma palavra meses atrás, falou: Júnior, entenda o seguinte, Deus deu para vocês, por 9 graus, uma graça de ler os ambientes, de ler aquilo que está sendo liberado pela eternidade e comunicar para a nação. Então quando você libera isso em forma de canção, não é para você cantar ela até ela ficar famosa, porque você vai ter a responsabilidade de ler de novo para comunicar, e quando você comunica, você vai ter que parar para ler de novo, para comunicar de novo, porque existe um ciclo de comunicação espiritual, que aqueles que o Senhor está levantando para ler e comunicar, precisam estar atentos a isso. De repente você está preocupado em compor um monte de canções para ficar famoso, mas o Senhor está dizendo para você: leia e comunique aquilo que eu quiser no momento em que eu desejar. E eu não estou dizendo que Deus não pode levantar pessoas e promover pessoas, mas com o coração correto Ele vai levantar uma geração que vai se esconder nele, mesmo que seu nome seja lembrado. E eu acredito nisso profundamente. Eu conversei com alguns amigos que têm
cantado canções, que a nação tem cantado as canções dos caras, e nós temos conversado exatamente dessa perspectiva, que existem pessoas que vêm para nos ajudar a ter uma referência de padrão, e tem outras que vão simplesmente voar e vão conseguir fazer, de repente, coisas muito maiores do que a gente faz aos olhos dos homens, mas vai ser necessário sempre uma base, um padrão de justiça a ser estabelecido, e nós vamos conseguir fazer isso a partir da nossa capacidade de leitura espiritual. Então nós vamos ler agora 1 Samuel 16, e eu vou contextualizando e nós vamos meditar sobre esse texto. Começamos aí no versículo 1. Disse o Senhor a Samuel, atente a isso, tá? Disse Deus a Samuel. Não foi um homem que disse a Samuel, foi o Senhor. A voz que falou com Samuel não foi a voz do seu líder, não foi a voz do seu pastor, foi a voz de Deus. Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Agora entenda bem, Deus falou a Samuel, e Samuel fala assim no versículo 2, disse Samuel, como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Vamos começar a conversar sobre esse texto. Vou botar algumas pausas aqui, a pausa número 1. Olha como é interessante, nós ouvimos a voz de Deus. A voz de Deus está bem clara ao ponto de dizer audivelmente para que Samuel ouvisse, e Deus dá uma direção específica a Samuel. Porém Samuel tira os olhos daquilo que é soberano e coloca os olhos naquilo que é natural. Deus mandou Samuel ungir um rei. Então o papel de Samuel como seu profeta era ir e ungir um rei. Porém Samuel traz aquilo para traz uma reação natural para aquela conversa sobrenatural. Samuel olha para Deus e fala, Deus, como é que eu vou fazer isso? Saul vai me matar se ele souber. Então Deus começa a dar estratégia para Samuel. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho, vim sacrificar ao Senhor. Versículo 3, convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Lembra desse eu aqui, eu, Deus falando, quem eu designar, você vai ungir. Fez pois Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a sua vinda? Respondeu ele, é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles na casa, viu a Eliabe e disse consigo, Samuel, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Pausa número 2. Vamos contextualizar aqui, tá? Samuel era o grande profeta de Israel. Samuel era o homem que ouviu Deus falar com ele quando era criança. Ele estava lá no templo, e de repente ele ouve Deus falar o seu nome, e ele vai até Eli, toda aquela história que todo mundo sabe. Então Samuel era um profeta experiente, era um profeta aprovado, já tinha feito várias coisas, já tinha ungido inclusive um rei, ele já tinha ungido Saul. Então quando ele entra na casa de Jessé, a primeira coisa que ele tem, e que me chama a atenção muitas vezes com a nossa realidade de experiência em Deus, é que muitas vezes, por nós sermos experientes e habilidosos, nós vamos tentar fazer as coisas a partir da nossa perspectiva da situação. O que Samuel não fez aqui foi ler o ambiente que Deus tinha preparado para ele se movimentar. Porque a hora que Samuel entra na casa de Jessé, ele olha para Eliabe e ele julga saber o que fazer mesmo sem consultar o Senhor. Cara, isso é muito louco. Porque ele entra na casa de Jessé
E ele olha para Eliabe e ele lembra do padrão de unção de rei que ele tinha feito. Como que ele ungiu Saul? Saul era o maior entre todos, o mais bonito, o que chamava mais atenção. A hora que ele entrou na casa de Jessé, ele olhou para Eliabe e falou: esse cara é grande, bonito, forte, igual Saul, então é esse que eu tenho que ungir. Então ele, em primeiro plano, ao invés de ele ler o ambiente que o pai estava proporcionando desde lá de trás, Deus falou: é eu que vou designar quem que você vai ungir. Mas naquele momento ele fala assim: puxa, eu sou o profeta, eu sei como é que funciona. Eu lembro como foi da última vez. Na última vez tinha um cara grande, eu vi ele, era maior que os outros, Deus mandou ungir aquele. Porém nesse momento, Samuel entra na casa, olha para Eliabe, faz o mesmo, entende da mesma forma, e aí vem Deus e dá aquela cutucada nele. Versículo 7: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Olha que top isso. É o que Deus está falando para a nação brasileira. Você não olha como os homens veem. Os homens estão buscando ver nas mídias sociais quem mais te atrai. Os homens estão fazendo as contas dos seguidores do Instagram. Os homens estão fazendo as contas dos likes do Facebook, dos views do YouTube. Mas eu não vejo como os homens veem, eu vejo o coração de cada um deles. Cara, eu tenho sido muito ministrado por isso, porque a tendência no meio de toda essa geração é que nós olhemos para o padrão de que todo mundo faz e achemos que isso é Deus que está fazendo. Mas se nós estamos discernindo o ambiente que o Pai está nos proporcionando nesses dias, certamente nós não vamos nos enganar com aquilo que os nossos olhos veem, com aquilo que a nossa perspectiva humana leva a entender. Entenda uma coisa, meu irmão: a perspectiva do homem não é a mesma perspectiva de Deus. Por mais santo que o homem seja, por mais importante que o homem seja para você, a perspectiva dele não é a perspectiva de Deus. Ele pode até ter parte dessa perspectiva, mas a plenitude da perspectiva de Deus você só vai ter buscando em Deus. Deus deu para a gente a possibilidade. Hoje nós temos o canal aberto, o caminho livre, para nos achegarmos diante dEle, buscarmos a sua face e ouvirmos da voz dEle aquilo que Ele demanda da gente. Mas muitas vezes é mais fácil ouvir da boca daqueles que a gente acha que importa, do que buscar do Senhor a perspectiva dEle daquilo que eu preciso fazer. Porque é fácil olhar para tudo aquilo que está dando certo aos olhos dos homens, mas que de repente não é aprovado por Deus. Quando eu vejo esse texto, me chama muita atenção, porque Samuel era um profeta experiente, aprovado, e quando ele chega naquele momento, de repente crucial, de mostrar sua maturidade, ele olha para o cara mais bonito, mais forte, mais chamativo, para tudo aquilo que estava dando certo e fala: é esse. Porém, é muito top a reação de Samuel, porque Samuel, a partir daquela posição de Deus para com ele, Samuel entendeu que ele precisava estar sujeito ao ambiente que Deus estava promovendo sobre aquele lugar. Foi Deus que entendeu que precisava de um novo rei. Não foi Samuel que decidiu que ele iria ungir um novo rei. Então Samuel não teria que se preocupar com nenhum ônus de tudo aquilo que aconteceria a partir dessa escolha de Deus, porque Deus escolheu um rei e Samuel seria usado para ungí-lo. E vamos continuar lendo agora. Só um parênteses aqui. Então, quando a gente começa a ter a compreensão do ambiente espiritual, nós vamos sujeitar a tudo aquilo que nós estamos vendo e ouvindo a vontade de Deus, a voz dele que é soberana sobre todas as coisas. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Olha, agora pausa número 3 aqui. Samuel começa a entender que aquilo que Deus tinha falado lá no início. No início Deus disse que ele indicaria quem seria o rei. Porém no meio do caminho Samuel quis fazer a leitura a partir da sua perspectiva e não deu certo.
Então Samuel chega, recebe aquela correção de Deus, aquela advertência, e aquela advertência de Deus alinha de novo Samuel à leitura do ambiente de forma correta. Então Jessé passa o seu segundo filho. Provavelmente Jessé passou os seus filhos na ordem que ele achava que deveriam ser o rei. Irmãos, várias coisas vão passar nos nossos olhos com prioridades que nós vamos achar que é do Senhor, mas são coisas que são colocadas para nos distrair nesses dias. Se nós não estivermos com os nossos olhos fitos no Senhor, se nós não estivermos com uma capacidade de Deus de ler o ambiente que nós estamos inseridos, estarão passando coisas na nossa frente e nós vamos abraçar a primeira coisa que nos chamar a atenção. Por isso que nós vemos ministérios meteóricos, eles sobem numa maneira tão violenta, o Brasil inteiro canta, daqui passa-se 3 meses, ele é tão meteórico que ele cai de novo na mesma velocidade. Porque não existe uma compreensão do que Deus está querendo fazer. Você começa bem, daqui a pouco você já está começando a negociar um monte de valores, e Deus fala: por que você não continuou lendo como você lia no início? Agora você está fazendo do teu jeito e não mais do meu. Irmãos, o que importa não é como nós começamos, o que importa é o nosso permanecer em tudo aquilo que Deus nos confiou. Sabe, uma palavra que eu tenho no meu espírito, ministerialmente falando, é permanecer. Por isso que João 15 é tão importante para mim, porque o permanecer é que vai testificar dos nossos frutos. É quando as pessoas olharem lá para você daqui 40 anos e olharem: puxa vida, Júnior, que bênção, você foi um cara que permaneceu durante 60 anos no Senhor. Aquilo que você fazia lá atrás é possível ver até hoje, você movimentando da mesma forma. É isso que vai demonstrar se nós dermos certo. Não é a quantidade de CDs que a gente vende, não é a quantidade de igrejas que a gente abre, não é a quantidade de músicas que a gente compõe. De repente eu vou ser o xiita desses dias aqui. De repente eu vou ser aquele que no início de tudo vai quebrar o teu sonho dourado de ser um superstar. Mas eu não posso deixar pelo menos uma palavra em que você pondere sobre se o lugar onde você está querendo ir é o lugar onde Deus está querendo te levar. Porque o êxito de um ministério é quando o lugar que você está querendo ir é exatamente o lugar onde Deus está querendo te levar. Quando você está fazendo aquilo que Deus propôs para você a ser feito, não aquilo que você acha que dá certo para ajudar Deus no seu plano. E lendo esse texto, meditando sobre esse livro, eu comecei a entender que a clareza do ambiente espiritual que eu estou envolvido vai me dar segurança para os caminhos que eu vou estar seguindo. Vamos continuar lendo. Versículo 9. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse Samuel: tampouco a esse escolheu o Senhor. Versículo 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Pausa número 4. Irmãos, olha a saia justa que entrou Samuel. O primeiro dos filhos que ele achava que era, não era, e Deus deu o cutucão nele, falou: não é esse, não é do teu jeito, é do meu. E de repente ele vê em volta da mesa 7 filhos, e Jessé apresentando um a um, e de repente passa os 7, e Deus diz que nenhum dos 7 é. A tendência de um homem normal, que não tem a clareza de sujeição ao que o Senhor está dizendo, era no 7º filho ele escolher um por conta e dizer: é esse. Mas aquilo que Samuel aprendeu desde do sentimento que ele teve com Eliabe até a apresentação do 7º filho, mudou completamente a sua perspectiva, porque ele entendeu: tem um lugar que eu preciso ver e ouvir Deus. Deus me disse que ungiria um rei, que eu ungiria um rei. O primeiro eu achei que era, ele disse que não era, que ele diria quando fosse. Passaram-se os 7, se não tem 7, se nenhum dos 7 é, alguém deve ser, mas é ele que vai definir, porque é ele que vai me dizer. Agora pensa nessa situação de Samuel. Imagina você chegar na casa aqui do pastor Marcos, da pastora Cris, e ela apresentar o Abner e o Adriel na frente, e daí você olha, não é nenhum dos dois, e fala: mas não tem mais nenhum.
Todo mundo sabe que ele tem 2 filhos. Eles apresentaram os 2. Imagine chegar na frente de Jessé apresentou seus 7 filhos. E de repente, Samuel tem que olhar para Jessé e falou: certeza que só são esses 7? Não tem nenhum perdido por aí? Porque não é nenhum desses. Irmãos, quando você está sujeito à leitura, o discernimento do ambiente espiritual que você está envolvido, você não vai ter medo de perguntar, porque você tem plena convicção de que Deus te disse que não é nenhum daqueles. Isso para mim é muito importante, porque a tendência de nós chegarmos até o nosso limite humano, e quando o limite humano chega, nós fazermos aquilo que dá certo, é muito grande. Vou dar um exemplo. Nós estamos aqui cavando fundo em adoração. Você está ministrando várias canções e de repente não está rompendo nada, mas você está cavando, o Senhor está vendo o teu coração intenso nisso. Você está buscando em Deus, mas de repente você vê uma congregação meio fria, meio inerte, e de repente na hora de você esperar com que Deus faça aquilo que Ele te chamou para fazer, você tira aquela cançãozinha da manga que todo mundo canta, e aí daí acontece muito com as pessoas e nada de Deus no lugar. Daí todo mundo canta junto, mas ninguém canta o que Deus está querendo que cante. Você entende que muitas vezes de repente está ali, tem um momento específico para destravar. Deus está tratando você com paciência. Deus está tratando você com longanimidade, porque muitas vezes você não é do jeito que você quer, do jeito que Ele quer. Os pensamentos dele são bem mais altos do que os nossos. Então nós temos que saber esperar. E quando nós estamos ministrando essa, é uma sensação que eu tenho muitas vezes, que nós estamos ali buscando em Deus, e nós estamos ali lutando para ministrar algo no Senhor, mas a hora que a gente vê que não tem mais jeito, que a gente acha que não dá mais, a gente faz aquilo que a gente quer e não espera o Senhor fazer aquilo que Ele quer. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão: se nós tivermos compreensão do ambiente espiritual que nós estamos envolvidos, nós sempre vamos deixar que o Senhor seja soberano sobre todas as decisões da reunião. De repente é naquele último momento, tem algo que está vindo para romper. Eu imagino 1904, Evan Roberts no país de Gales com seus colegas. Evan Roberts orava durante 13 anos, se não me engano. Eram muitos anos orando todo dia. E de repente o avivamento vem. Imagine se de repente no primeiro ano que Deus tinha falado para ele que o avivamento viria, ele desistisse porque não veio. Mas existia uma cultura de oração sendo gerada em Evan Roberts e seus amigos, que eles precisariam ir até o dia que viesse. Tinha que bater até que a porta se abrisse. Tudo isso porque ele tinha uma convicção em Deus, uma leitura de um ambiente que ele estava buscando e que o Senhor tinha prometido para ele que viria. E vamos continuar mais um pouquinho. Então, versículo 11: perguntou Samuel a Jessé, a pergunta fatídica: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Cara, esse texto é muito lindo, porque quando a gente começa a caminhar com o Senhor e congregar com os irmãos na nossa comunidade de fé, a tendência humana é que nós sempre façamos coisas para que as pessoas nos enxerguem, como que se quem nos aprovasse espiritualmente fossem as pessoas. Então de repente eu me candidato a entrar no grupo de louvor porque eu canto bem, ou várias coisas que dizem respeito à movimentação interna da denominação ou da comunidade de fé, e nós não deixamos que o Senhor nos encontre em meio às malhadas. É muito interessante isso, porque Davi era o único que estava trabalhando, tinha 7 que não estavam fazendo nada. Eu fico imaginando, Samuel chegou, encontrar 7 caras no meio, né, durante o dia. Onde é que estão teus filhos, Jessé? Os 7 estão aqui.
Passa-se os sete que não estavam fazendo nada, de repente Deus fala assim: mas não tem mais nenhum. Ah, tem um que está trabalhando, está cuidando das ovelhas. E Deus foi lá e encontrou aquele que exatamente estava cultivando no secreto uma vida de intensidade com Deus, e fazendo aquilo que ele deveria fazer, e trabalhando para construir uma vida de devoção com seu Deus. Era isso que Davi estava fazendo. Então por isso que Davi tinha um desejo tão grande de ter um tabernáculo, um tempo de adoração ininterrupta, porque ele foi gerado nisso. Ele ia lá para o mato com a sua harpa, apacentar suas ovelhas, e o tempo que ele tinha, ele gastava em devoção a Deus. E Deus encontrou em Davi esse coração disponível para ele. Irmãos, se nós estivermos com o nosso coração voltado para Deus, se nós estivermos dispostos a estarmos sujeitos aos ambientes que Ele nos promove, certamente Ele vai nos encontrar onde Ele quer que nós estejamos. Entenda isso. Sabe, eu olho para trás na minha vida. Eu estava conversando com a minha mãe esses dias atrás. Eu e minha casa éramos totalmente improváveis para qualquer coisa. Meu pai, separado da minha mãe por muitas vezes, embriagado, de uma cidadezinha do interior do nada, e nós tínhamos tudo para dar errado. Tinha tudo para ser desviado, tinha tudo para ser magoado, tinha tudo para ser birrento, tinha tudo para ser rebelde. Nada deu certo, não tinha dinheiro para nada, sempre uma vida bem complicada. E eu estava conversando com a minha mãe, e eu lembrei que minha mãe, desde criança, até meus 18 anos, eu nunca faltei uma escola dominical. Porque minha mãe me levava eu e meus 2 irmãos na escola dominical todo domingo. E algo bem interessante aconteceu ano passado. Eu fui para a cidade onde eu morava quando eu era adolescente, jovem. E eu fui almoçar perto de uma casa onde nós morávamos, naquela cidade. E eu nunca tinha tido noção de quão longe era a minha casa da igreja. E nós íamos todo domingo de manhã de a pé, voltávamos no almoço de a pé, íamos para o culto à noite de a pé. E de repente a última passagem do último culto, ou a gente vinha de carona, ou a gente tinha o dinheiro da passagem do ônibus. E eu peguei meu filho e falei: filho, deixa eu mostrar para você uma coisa. Esse trajeto é o trajeto que o pai fazia com a avó e com os 2 irmãos, quando a gente era adolescente, quando a gente era jovem. E eu peguei meu carro e eu fui daquela casa até a igreja para mostrar para o meu filho, para ter uma ideia de quanto que a gente andava. Dava 7 quilômetros, cara. A gente caminhava 7 quilômetros de manhã, 7 quilômetros na hora do almoço, 7 quilômetros antes de ir para o culto da noite, e voltava de ônibus de vez em quando. Minha mãe fez isso por anos e anos e anos e anos. Então eu não estou em pé em cima de uma habilidade que eu tenho de tocar, nem de uma compreensão que eu construí, mas eu estou em pé nos ombros da minha mãe, que fez todo o esforço para que os seus filhos estivessem no Senhor. E isso nem que custasse todo sola de sapato, cansaço dela, e mesmo em meio a toda a dificuldade, ela conseguiu manter os 3 filhos no Senhor. Hoje os 3 filhos são ministros do louvor. Irmãos, quando eu leio esse texto de Davi sendo encontrado nas malhadas, eu percebo que minha mãe foi alguém que, sabe, fez com que todas as coisas, que a gente se mantivesse naquele lugar, para que quando o Senhor quisesse nos encontrar, Ele nos encontrasse. E quando eu tinha 18 anos, eu estava na igreja que eu congregava, uma igreja presbiteriana tradicional, ministrando louvor. E naquele final de semana o Gregório chegou na igreja, convidado para uma conferência missionária. Isso é o dia 30 de outubro de 1995. E quando acabou aquela ministração daquele final de semana, o Gregório olhou para mim e falou assim: Júnior, você não podia viajar comigo pelo sul do Brasil quando eu viesse para cá? Meu Deus, falei, a troca do quê? Um cara sem graça. Eu tenho o vídeo lá em casa do VHS. Falei, Deus é bom demais, porque o louvor naquelas noites foi terrível. Sabe, tipo, era ruim mesmo. Não entende? Mas o Senhor aprova encontrar alguma coisa. Mas eu entendo que não tem a ver comigo, tem a ver com todo o sacrifício que minha mãe fez, com todo o cuidado que ela teve de nos instruir, ao ponto de a gente fazer as coisas, crescer no Senhor, até o ponto que Ele viesse e nos descobrisse e achasse que nós tínhamos algo que poderia ser útil à nação.
E teve um rapaz que esse dia parou para mim e falou assim: cara, eu ouço você há tantos anos. E é um cara que tá voando aí na nação. Eu ouço você há tantos anos, cara, mas eu não entendo por que vocês não estouraram ainda. Eu falei: brother, eu já estourei faz tempo. Eu já estou fazendo o que eu preciso fazer faz tempo. Tipo, eu falei: o que é estourar para você? Estourar para você é ter a música número 1 do Brasil, ou ter a agenda cheia de compromissos? Ou é você estar fazendo aquilo que você precisa fazer? Eu entendi que eu preciso fazer algo que o Senhor me disse, e eu estou caminhando nesse destino. Tem meses que eu tenho onde ir, tem meses que eu tenho que a minha agenda é minha casa. Tem dias que o meu compromisso de instrução não é com os irmãos das outras igrejas, é com a minha família. Tem finais de semana que eu preciso estar com eles, e tem finais de semana que eles me liberam para estar com a nação. Irmãos, a perspectiva dos homens é diferente da perspectiva de Deus. Deus tem uma perspectiva certeira, Ele encontra quem ninguém nunca acha. Ele pode te esconder de uma forma tão grande que só Ele vai saber onde você está. Mas mesmo assim, aquilo que você tem vai ser levado em lugares onde ninguém vai saber que isso saiu de você. Isso é muito louco, porque nós fomos instruídos e ensinados que dar certo é bom, que dar certo aos olhos dos homens é o que todo mundo quer. Meu irmão, não tem a ver com isso. De repente você pode até dar certo aos olhos dos homens, e Deus está no controle disso, mas pode ser que tudo aquilo que você faça, todas as pessoas achem que não é o correto, mas você está cooperando de forma plena com aquilo que Deus te chamou para fazer. E sabe de uma coisa? Deus vai gerar no coração dessa geração uma satisfação profunda de que tudo aquilo que eu estou fazendo gera prazer nele, e Ele é o meu prazer por causa disso. E quando eu leio esse texto, eu vejo que Deus, Samuel manda Jessé chamar Davi. Chama teu filho lá, porque tem chance de ser esse. Eu acho que Samuel nem disse que era esse, porque ele já estava em dúvida. De repente, se não fosse Davi, ele ia falar: não tem mais nenhum, certeza? Vamos para mais um. Mas Samuel manda chamar a Davi. Então versículo 12: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. E disse o Senhor: cara, se você se sujeita ao ambiente espiritual que você está envolvido, o Senhor vai dizer na hora que Ele quer, quem Ele deve, como Ele deve lidar com as coisas. Nesse momento, Samuel já estava sujeito a todo o ambiente espiritual que Deus estava promovendo. Então naquele momento ele pôde ouvir com clareza: levanta-te e unge, pois este é Ele, é esse que eu escolhi. Mas para mim tem uma mensagem do Senhor para nós aqui, exatamente nesse texto. Porque quando nós analisamos todas as coisas, nós vamos sempre trabalhar a partir do parâmetro que a gente tem. E quando nós entramos num lugar de maturidade, nós vamos entender que não tem a ver com os parâmetros que nós criamos, mas tem a ver com a nossa dependência da vontade de Deus, que é soberana. Entende? Isso é completamente diferente. Você pode ser um cristão de muitos anos e gerar um monte de padrões e parâmetros e se basear em cima dele, em meio a várias experiências espirituais que você tenha. Porém, quando você amadurece, você sabe que mesmo com todos os padrões que você tenha, e que mesmo foram dados por Deus, existe uma voz que é soberana sobre tudo isso, e que decide no final. Então eu não estou preocupado em simplesmente saber como fazer, porque eu tenho a regra, eu tenho o modelo. Não, Pai, eu até sei como é que faz, eu até já fiz uma vez, mas eu quero saber como o Senhor quer agora. Eu me sujeito a saber o que o Senhor quer fazer nesse momento, porque eu quero dizer que eu não sei de nada, o Senhor sabe de tudo. Eu posso até saber cantar e tocar, mas é o Senhor que sabe como o teu coração é tocado. É o Senhor que sabe como tocar a vida das pessoas. É o Senhor que sabe como fazer com que as pessoas se rendam ao Senhor. Então eu quero entrar nesse lugar de dependência. Foi isso que Samuel fez. Samuel se sujeitou ao ambiente
espiritual, se sujeitou ao ambiente que o pai estava promovendo, e a partir dessa sujeição, o pai indicou para ele: vai e unja Davi, porque é esse que eu escolhi. Então versículo 13, tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. De repente Deus vai levantar alguns aqui, do meio do nada, daquele lugar totalmente improvável. Abre parênteses, eu entendo que esse dia são dias dos improváveis, tá? Provavelmente a tendência daqueles que estão no topo das coisas não serem a resposta de Deus para esse tempo é muito grande, porque eu creio que o Senhor está levantando os improváveis nesses dias. E isso me remete a 1 Reis 19, e Deus tem falado muito ao meu coração sobre o remanescente. É interessante que a gente vem para uma igreja, vem para uma conferência para essa, a gente olha para as cadeiras vazias, a gente se preocupa com as cadeiras vazias, pastor, mas na realidade nós temos que nos preocupar com as cadeiras que estão cheias de gente, porque o remanescente é exatamente isso. O remanescente não era toda uma multidão que enchia as cadeiras, mas era aqueles 7.000 que não se dobravam a Baal. Em 1 Reis 19 está lá Elias chateado porque tinha derrotado os profetas de Baal, mas Jezabel tinha prometido matar ele, então ele está totalmente depressivo, né? Está chateado com Deus. Mas chega no versículo 18, Deus fala para ele: viu Elias, a versão do Júnior dizendo: você não é a última bolacha do pacote, né? Você não é a última Coca-Cola do deserto. Existem 7.000 que ainda não se dobraram a Baal. E é interessante isso, mais interessante do que Deus falar isso, é você entender que os 7.000 não era uma igreja no meio do povo hebreu que adorava o grande Deus. Eram 7.000 espalhados, que eram atormentados todo o tempo pela perversidade e pela idolatria do povo que estavam inseridos no meio dele. Então, irmãos, existem 7.000 no meio do Brasil, os 7.000 improváveis, aqueles que estão no meio, inclusive de lugares que são totalmente difíceis de lidar, mas que resolveram guardar o seu coração no Senhor e fazer a vontade dele acima de todas as coisas. Existem aqueles que querem levantar uma canção que toque o coração de Deus. Existem aqueles que querem se comprometer com aquilo que o Pai está fazendo nesses dias. Existem homens e mulheres que querem ser a resposta de Deus para a sua geração. Hoje estão se posicionando para isso. Existem aqueles que estão se guardando, sabe, nas suas salas, nas suas cozinhas. Existem mulheres que estão cuidando das suas casas, instruindo seus filhos. Não estão preocupadas em serem pastoras de púlpitos, mas estão interessadas em pastorear os seus filhos para que sejam grandes homens e mulheres de Deus. Irmão, busque no Senhor aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Mulheres, não menosprezem o encargo de instruir os seus filhos no caminho do Senhor. De repente os John Wesleys e Charles Whitfield e outros mais, Evan Roberts, estão na sua casa e você tem que instruí-los para esse lugar. De repente o teu papel é esse. De repente o teu papel não é ser uma pastora de púlpito, ou ser alguém que tem um cargo institucional na igreja, mas o teu papel é instruir com excelência os teus filhos, para que eles sejam homens e mulheres usados por Deus na realidade onde eles forem inseridos. A minha preocupação nesses dias é que muita gente está querendo ser o que Deus não quer que seja, porque o que Ele quer ser é aquilo que todo mundo acha bonito ser. Mas Deus tem uma porção perfeita para cada um de nós. Sabe, o Senhor tem nos separado para esse tempo. Nós, como igreja brasileira, toda a profecia que foi liberada sobre a nação brasileira, de que seríamos celeiro de missões, esses são dias dos celeiros serem abertos, os missionários serem enviados com maturidade para as nações. Sabe, por muitos anos nós falamos disso. E por muitos anos nós nos trancamos dentro das igrejas, e o celeiro ficou tão cheio que tivemos que comer inclusive o dinheiro da própria igreja. Mas eu creio que o Senhor está levantando missionários com fome de Deus, fogo nos seus ossos, para incendiarem as nações e serem a resposta da promessa, da profecia de Deus sobre a nação brasileira.
Eu falei isso em alguns lugares já e eu quero profetizar nesse lugar. Deus tem algo separado para os jovens de 17 a 23 anos da nação brasileira. Se você tem essa idade de 17 a 23 anos, sabe de uma coisa, existe um nível de devoção extrema que Deus está requerendo de você, que vai fazer com que você seja usado por Deus para transformar a realidade da nação brasileira. Sabe, Deus está gerando nesses jovens, nesses dias, um coração plenamente ardente por noites de oração, não por jejum de Facebook ou de Coca-Cola, mas por jejuns que toquem em Deus de verdade, sabe, jejum de água. Nós tivemos uma geração que relativizou jejum. A gente começou a olhar para jejum de Daniel. Cara, Daniel não jejuou, Daniel abdicou de algumas comidas. O jejum que nós temos padrão é o de Jesus. Jesus ficou 40 dias. Sabe de uma coisa? Nós precisamos de novo entrar nesse lugar, jovens que amem jejuar. Que os pais venham a falar para ele: filho, pelo amor de Deus, você está sem comer faz 3 dias lendo a Bíblia. Você vai falar: pode ficar tranquilo, pai, eu estou bem, Deus está cuidando de mim, eu estou sendo alimentado no meu espírito, porque eu tenho uma obra para cumprir. Nós tivemos um monte de vigílias que viraram eventos. Esses são dias em que as vigílias serão para orar de verdade. Sabe, aquelas vigílias que começam às 10 da noite e às 6 da manhã está todo mundo orando, achando que passou 15 minutos. Por isso que quando é dito: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, é porque essa força está sendo liberada sobre jovens de 17 a 23 anos do Brasil hoje. As universidades serão tomadas pelo fogo de Deus nos jovens dessa nação. Receba isso no teu espírito, meu irmão. Eu tenho profetizado isso nos últimos dias e eu entendo que eu não sou profeta, eu tenho um encargo profético, mas no meu espírito eu preciso dizer isso, porque existe uma nova onda vindo sobre a nação brasileira, onde nós tivemos vários anos com jovens simplesmente se entretendo dentro das igrejas. Esses são dias de jovens estarem plenamente comprometidos com o evangelho do reino, com o evangelho do poder da ressurreição. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Nesse momento de extrema perversão, nós precisamos de jovens plenamente santos e puros para confrontarem esse lugar. Eu creio nisso, meus irmãos. E se nós tivermos uma clareza de discernimento sobre o ambiente espiritual que nós estamos inseridos, certamente nós seremos levados a esse lugar de devoção. Sabe por que nós fazemos as coisas no automático? Porque nós não temos tido o cuidado de parar para ler aquilo que o Pai está nos deixando claro na nossa frente. De repente Deus está falando contigo faz tempo. Abra os teus olhos espirituais, abra os teus sentidos espirituais para ver aquilo que eu quero que você veja. Mas você acha que sabe muito. Muitas vezes eu acho que eu sei demais, que o que eu sei já é suficiente. Irmãos, o Senhor pode abrir os nossos olhos nesses dias e nos mostrar coisas que jamais vimos, dizer coisas que jamais ouvimos, nos movimentar de um jeito que jamais imaginamos, porque Ele está liberando sobre a nação brasileira um nível de intensidade tão profundo. Sabe que os nossos momentos de louvor, de repente, vão entrar em um lugar de intensidade tão grande que vão ser horas e horas. Eu fiquei feliz de ouvir de vocês, mano, lá de Recife. Cara, de ter horas e horas de adoração, do culto tá livre. Irmão, sabe de uma coisa? Eu sonho, e Deus sabe disso no meu coração, eu sonho do dia em que eu vou para uma conferência, uma escola, e eu não preciso ir embora, eu tenho que chamar minha esposa para vir para cá porque algo rompeu. Sabe, de eu ter ligado e falar: amor, o seguinte, a conferência não vai acabar por uns bons meses, então vem pra cá porque algo está pegando aqui. Eu espero isso, meu irmão. Eu ministro como se fosse assim, como se fosse o último dia, porque a partir do momento em que os nossos olhos são abertos, não tem como você achar outra coisa melhor. Quando Deus abre os teus olhos para ver a perspectiva dEle, não existe algo na terra que te faça olhar e achar que é melhor do que aquilo que Deus te mostrou.
Você pode até não ver isso na tua realidade prática, mas o Deus te deu uma abertura de visão, onde você está enxergando lá na frente, e você sabe que mesmo que pareça que não dá certo, Ele está no controle das coisas, e Ele vai fazer com que isso se cumpra no tempo dEle. Por isso eu entendo, Deus está rompendo algo na nação, e não tem a ver com as conferências estarem cheias, nem com as escolas estarem cheias, mas tem a ver com o remanescente se levantando com uma devoção extrema nesses dias. Meus irmãos, tem gente na nação, cara, que está queimando profundamente em Deus, que ninguém sabe o nome. Sabe, tem crianças que estão orando na nação, em alguns lugares, cidades que eu já fui, cara, que ninguém sabe o nome, mas elas estão orando. Tem jovens que estão se reunindo em vigílias e em reuniões de oração que duram horas, e ninguém sabe o nome. E não precisa nem ter placa de sala de oração na porta, porque eles estão preocupados em orar e não mostrar que estão orando. Entende? É um desejo que ultrapassa a racionalidade da nossa mente, porque é algo que é gerado no nosso espírito, é algo que incendeia o nosso coração, sabe? É impossível você encontrar Deus e ser o mesmo. É impossível você ser tocado por Ele, e você começar a adorar e sentir a sua presença, e você falar: daqui 15 minutos tem que acabar, porque eu tenho que passar para a próxima parte. É impossível a glória de Deus encher esse lugar e nós não sermos levados a uma posição prática, uma resposta imediata para aquilo que Deus nos chamou para fazer. É impossível, irmãos. Eu oro pelos dias em que a nossa adoração vai começar a tocar, inclusive aqueles que estão lá em casa, que nem conhecem o Senhor, sabe? Nós vamos estar num ambiente tão intenso e profundo de adoração, que você vai chegar em casa, o teu pai que não é crente, você vai encontrar ele de joelhos na frente da televisão, e você não sabe, pai, o que está acontecendo? Não, eu senti algo aconteceu dentro de casa, e mandou eu ajoelhar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu acredito nisso, tá? Eu não estou brincando. Eu acredito que o refletir de Jesus em nós vai tocar todos aqueles que estão ao nosso redor. O lugar que você trabalha vai ser atingido pelo testemunho de Cristo que está em você. Nós temos que abrir mais as tendas relacionadas ao entendimento de adoração. Eu lembro que um amigo meu fala algo que um dos sons mais lindos de adoração que ele ouve era o som do bife da chapa, sabe, aquele tsh, quando eles alimentavam os moradores de rua no restaurante comunitário. Porque toda vez que aquele barulho enchia aquele restaurante, e aquelas pessoas sem direito recebiam um direito a partir da postura daqueles irmãos, falava: Júnior, isso é som de adoração, porque nós estamos dando direito a quem não tem direito, a quem foi tirado o direito. E sabe, eu comecei a expandir isso um pouco. Falei: sabe o que é o som de adoração de um adolescente? O som de adoração do adolescente não é quando ele liga o CD do seu ministério favorito na sua casa e fica por horas cantando, deitado na cama. O som de adoração de um adolescente não é quando ele pega um violão e canta uma música em casa. O som de adoração de um adolescente é quando ele abre a torneira da cozinha e aquele barulho da água sai e fala: mãe, hoje eu vou lavar a louça para a senhora. Ou o barulho do lençol chacoalhando e ele fala: mãe, hoje eu arrumei minha cama, viu? E essa mãe vai falar: meu Deus, eu vou lá na igreja ver o que está acontecendo com meu filho, que alguma coisa está errada. Ele era bagunceiro, não me ajudava, e agora ele resolveu honrar a minha vida e me ajudar nas coisas da casa. Sabe por quê? Porque uma vida de adoração transcende toda a realidade da igreja local. Porque você não é um adorador de uma música, você é adorador de uma vida. Nós não somos adoradores de uma reunião, nós somos adoradores de uma eternidade. E nós precisamos estar convictos quanto a isso. Irmãos, e o meu desejo nessa tarde, da mensagem, da palavra que eu liberei pela manhã e liberei agora, é que nós, como tangedores e como ministros do Senhor, nós sejamos tocados em nosso
em nossos sentidos espirituais e tenhamos uma capacidade de discernir os ambientes que estamos envolvidos e possamos cooperar para que tudo aquilo que o Pai está fazendo nos lugares onde ministramos seja plenamente estabelecido a partir daquilo que Ele tem colocado em nós e seja usado através de nós. A última canção, uma das últimas que o Pai nos deu no nosso momento devocional, fala sobre sentidos espirituais. E eu creio que isso tem a ver com o momento, como eu te disse, normalmente Deus nos dá algumas coisas específicas para nós lermos e comunicarmos para a igreja, porque é algo específico para a igreja naquele tempo. E eu creio que parte do que Deus tem nos dado nesses dias é relacionado a isso, que a igreja precisa ter os seus sentidos espirituais aguçados. Nós precisamos ouvir com clareza a voz de Deus, nós precisamos ver com clareza aquilo que Ele está fazendo, e nós precisamos estar sincronizados a todas as coisas, a todos os movimentos de Deus nesses dias. E eu queria que você abaixasse sua cabeça. Eu vou estar liberando essa canção, é rapidinho para nós podermos ir, mas eu gostaria que nós, nesse ambiente, que você começasse a orar e falasse: Pai, abre os meus sentidos espirituais, aguça eles. Eu quero ter clareza para enxergar de forma clara os ambientes espirituais que o Senhor tem nos feito compreender nesses dias. Quero estar sincronizado a cada movimento seu. Eu quero estar sintonizado ao som da sua voz. Eu quero ver a partir da perspectiva do Senhor. Se você puder fazer essa oração comigo nessa noite, faça, nessa tarde. Eu quero estar sincronizado a cada movimento seu. Eu quero estar sintonizado ao som da sua voz. Eu quero ver a partir da perspectiva do Senhor. Eu quero estar sincronizado a cada movimento seu. Eu quero estar sintonizado ao som da sua voz. Eu quero ver a partir da perspectiva do Senhor. Abre os meus olhos, vem. Abre os meus ouvidos, vem. Eu quero estar atento a cada movimento seu. Então vem. Abre os meus olhos, vem. Abre os meus ouvidos, vem. Eu quero estar atento a cada movimento seu. Então vem, abre os meus olhos, vem, abre os meus ouvidos, vem. Eu quero estar atento a cada movimento seu. Sim, eu quero discernir os ambientes espirituais a partir da tua perspectiva. Sim, Senhor, a partir da tua perspectiva. Vamos mais uma vez declarar: eu quero estar
quero estar sincronizado a cada movimento seu. Eu quero estar sintonizado ao som da sua voz. Eu quero ver a partir da perspectiva do Senhor. Faça essa oração nessa tarde ainda, diante do Senhor. Diz: eu quero estar sincronizado a cada movimento seu. Eu quero estar sintonizado ao som da sua voz. Eu quero ver a partir da perspectiva do Senhor. Então vem, abre os meus olhos, vem, abre os meus ouvidos, vem. Eu quero estar atento a cada movimento seu. Então vem, abre os meus olhos, vem, abre os meus ouvidos, vem. Eu quero estar atento a cada movimento seu. Então vem, abre os meus olhos, vem, abre os meus ouvidos, vem. Eu quero estar atento a cada movimento seu. Sim, aguça os meus sentidos espirituais, aguça os meus sentidos espirituais. Eu quero ver além, eu quero ver além. Aguça os meus sentidos espirituais, aguça os meus sentidos espirituais. Eu quero ver além, eu quero ver além. Sim, aguça os meus sentidos espirituais, aguça os meus sentidos espirituais. Eu quero ver além. Sim, olhos abertos, ouvidos atentos, um sincronismo com aquilo que o Pai está fazendo nesses dias. Eu profetizo sobre a sua vida, olhos abertos para ver a partir da perspectiva do Pai. O que te resume não são o que os homens dizem, é aquilo que Deus disse sobre você. Sim, faz-nos compreender a medida, deixa-nos saber a medida que precisamos desenvolver. Sim, Senhor. Sim. Coloque a mão nos seus olhos e declare profeticamente: então vem, abre os meus olhos, vem, nos seus ouvidos, abre os meus ouvidos, vem. Eu quero estar a cada movimento seu. Então vem, abre os meus olhos, vem, abre os meus ouvidos, vem. Eu quero estar atento a cada movimento seu. Sim, que as escamas dos olhos caiam, que as escamas dos olhos caiam. Eu quero ver além, quero ver além. Que as escamas dos olhos caiam, que as escamas dos olhos caiam. Se nós queremos ver além, se nós queremos ver além. Que as escamas dos olhos caiam, que as escamas dos olhos caiam. Se nós queremos ver além. Sim,
as escamas dos olhos caiam. Eu clamo por um sincronismo da tua igreja com os movimentos do Senhor. Deixa-nos entrar no cronograma, no cronômetro do Senhor, no teu calendário. Não nos deixa nos movimentar de acordo com o calendário do homem. Nós clamamos: venha com o teu calendário e nos situa nesses dias, no lugar de exatidão que o Senhor quer que entremos, Deus. Sim, o lugar de exatidão que o Senhor quer que eu esteja, que o Senhor quer que eu esteja. O lugar exato onde o Senhor quer, o lugar exato onde o Senhor quer. Leva-me para o lugar exato onde o Senhor quer. Sim, sim, no lugar exato onde o Senhor quer. Nada vai me distrair, nada vai me distrair. No lugar exato onde o Senhor quer que eu esteja, nada vai me distrair, nada vai me distrair. Nem a fama, nem bens, nem riqueza. Sim, no lugar exato onde o Senhor quer que eu esteja, nada vai me distrair, nada vai me distrair. No lugar exato onde o Senhor quer que eu esteja, nada vai me distrair, nada vai me distrair. Sim. Então vem, abre os meus olhos, vem, abre os meus olhos. Quero estar atento. Então vem, abre os meus olhos, vem, abre os meus ouvidos, vem. Eu quero estar atento a cada movimento seu. Então vem, abre os meus olhos, vem, abre os meus ouvidos. Quero estar atento a cada movimento seu. Sim. Queremos discernir os ambientes espirituais. Leva-nos a discernir os ambientes espirituais. Leva-nos a discernir os ambientes espirituais. Declare: leva-me a discernir os ambientes espirituais. Abre os meus olhos para ver. Quero discernir os ambientes espirituais. Abre os meus olhos, eu quero ver. Leva-me a discernir os ambientes espirituais. Eu quero ver. Leva-me a discernir os ambientes espirituais. Eu quero ver, eu quero ver. Leva-me a discernir os ambientes espirituais. Eu quero ver a partir do teu olhar, a partir do teu olhar. Sim. Sim, Pai. Sim, Pai. Eu peço, venha. Libera discernimento sobre a sua casa, sobre o teu povo. Nós queremos ver tudo aquilo que o Senhor nos permitir ver na tua perspectiva. Nós clamamos por clareza em nossos ouvidos, no som da sua voz.
Que nós tenhamos clareza de saber que és tu que estás falando, que é você que está dizendo, que é você que está movendo e movimentando cada coisa. Sim, clareza, leva-nos a te conhecer mais, para conhecer e reconhecer a sua voz. Que nenhuma outra voz venha nos confundir, pois conhecemos a sua, que nenhuma outra voz venha nos confundir, pois conhecemos a sua. Sim, conhecemos a sua, que nenhuma outra voz venha nos confundir, pois nós conhecemos a sua. Sim, reconhecemos a sua, que nenhuma outra voz venha nos confundir. Pois conhecemos a sua. Sim, conhecemos a sua, que nenhuma outra voz venha me confundir, pois eu conheço a sua, que nenhuma outra voz venha me confundir, pois eu conheço a sua, que nenhuma outra voz venha me confundir, pois eu conheço a sua. Sim, eu conheço a sua, que nenhuma outra voz venha me confundir, pois eu conheço a sua. Sim, eu conheço a sua. Como a sua, sim, não há outro trato como o seu. Oh,
Senhor. Nos sujeitamos a Ti, Senhor. Sim, queremos responder ao Teu chamado com zelo, responsabilidade e compromisso. Com zelo, responsabilidade e compromisso. Sim, então vem, abre os meus olhos, vem, abre os meus ouvidos, vem. Eu quero estar atento a cada movimento seu. Então vem, abre os meus olhos, vem, abre os meus ouvidos, vem. Eu quero estar atento a cada movimento seu. Então vem, abre. Somente ao som da sua voz, somente ao som da sua voz, nos submetemos, sim, nos submetemos à tua vontade, nos submetemos à tua vontade. Nos submetemos, sim. Sim, Pai, olhos abertos, sintonia fina dos nossos ouvidos com o som da sua voz, ouvidos com o canal límpido, transparente, para que a tua voz entre com clareza e nos direcione de forma prática e exata no próximo passo que precisamos dar. Sim, 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 habilitados para as novas estações, habilitados para as novas estações, habilitados para as novas estações, com os sentidos alinhados com os seus, habilitados para as novas estações, com os sentidos alinhados com os seus, habilitados para uma nova estação, habilitados para uma nova estação. Sim, com os sentidos alinhados com os seus, com os sentidos alinhados com os seus,
com os sentidos alinhados com os seus, habilitados para uma nova estação. Sim, habilitados para uma nova estação. Não queimaremos etapas, não pularemos processos, mas nos submeteremos àquilo que o Senhor mandar, habilitados para uma nova estação, habilitados para uma nova estação, com os olhos vendo aquilo que precisam ver, com os ouvidos ouvindo aquilo que precisam ouvir, com os movimentos iguais àqueles que o Senhor deseja, habilitados para uma nova estação. Sabe, esses últimos meses o Senhor tem me feito lembrar daquela TV que existia nos anos 80. Quem é mais velho que vai saber disso? Tinha uma TV que não existia controle remoto. Para você que não sabe disso, existem TVs que não tem controle remoto. E nessa época a TV, para você encontrar a sintonia fina, perfeita da tela que você queria assistir, demandava que você pegasse um faderzinho e você andasse milimetricamente até que a imagem se tornasse perfeita. E nos dias de hoje nós saímos do canal 1 e apertamos o botão para o canal 2 e ele vai direto. Mas a nossa vida tem que ser como esse fader. Existem processos em nossas vidas que nós precisamos que eles sejam passados até que a imagem se torne clara e perfeita. Existe uma sintonia fina de Deus que deve ser liberada em nossos ouvidos nesses dias, de você não ouvir a voz de Deus com os chiados, mas ter a clareza da sintonia fina da voz de Deus direcionando os nossos próximos passos. Nós não vamos avançar porque nos dizem para avançar, mas nós iremos avançar porque a voz de Deus está nos direcionando para esse próximo passo. Eu profetizo uma segunda-feira onde o próximo passo estará claro na vida de cada um dos irmãos que estão participando dessa escola. Não vai ser uma segunda-feira falando assim, agora o que eu faço? Vai ser uma segunda-feira que você vai levantar já sabendo o que fazer. Porque os ambientes espirituais proporcionados pelo Senhor sempre trarão uma diretiva prática e específica para o próximo passo. Então Ele está aqui nos habilitando para uma nova estação. Por isso, ouvidos claros, limpos, olhos abertos,
e movimentos sincronizados. Amém? Amém. Queridos, nós vamos ter o nosso intervalo.